todo franqueado que vem, eles vêm cheio de ideias. Ou sócio, ou parceiro, todo mundo. Vamos fazer o básico, que já é muito difícil fazer, enfim. Você está no Donos de Restaurantes Cast, o podcast feito para o dono de restaurante, para um dono de delivery, para um dono de qualquer negócio de alimentação. Se você ainda não é meu aluno, se você ainda não faz parte do portal Donos de Restaurantes, acesse www.donosderestaurantes.com. Faça sua assinatura, seja um membro VIP e consiga ter resultados extraordinários no seu restaurante. Você vai ter todo o conteúdo que você precisa para alavancar o seu negócio. Conteúdo de finanças, conteúdo de marketing, conteúdo de vendas. Então, não perca mais tempo, seja meu aluno do portal Donos de Restaurantes. Fala líder, episódio de número 68. Hoje eu trouxe aqui para bater um papo comigo uma pessoa que vocês vão adorar conhecer, Gabriel Concon, Gabriel da Pizza Prime, fundador da Pizza Prime. Conheci o Gabriel há alguns anos atrás. Somos amigos de uma Associação Brasileira das Pizzarias Unidas, e de lá para cá o Gabriel conseguiu escalar a Pizza Prime de uma maneira impressionante, e esse vai ser o nosso assunto principal de hoje. Mas antes disso, Gabriel, seja bem-vindo aqui ao Donos de Restaurantes Cast. Para mim é um prazer muito grande, uma honra estar recebendo você aqui para bater um papo com a gente hoje. Seja bem-vindo. Obrigado, Marani. Obrigado pelo convite aí. Espero poder contribuir um pouquinho aí com a história, com o que a gente tem feito nesses últimos anos aí, né, nessa luta. Legal demais. Se apresenta para o pessoal, então, para que as pessoas te conheçam um pouco mais. Fala aí do que você faz, há quanto tempo você empreende, para que as pessoas já entendam que você é casca grossa, amigo. Então, Marani, eu tenho 40 anos e, por coincidência, eu estou há 20 anos no ramo de pizzarias, né? Então, eu brinco que foi meu único negócio da vida, e isso é muito difícil, né? Eu sou do interior de São Paulo, e eu vim para São Paulo estudar em 99, 2000, por aí, e fazer a faculdade e tal. Falei, não sei, já tinha um pouquinho de uma veia empreendedora desde o interior, com meu pai, com meu avô, ajudava, enfim, participava de algumas coisas lá com eles. E aí falei, não sei se eu vou fazer estágio não. Aí surgiu a oportunidade por um parente, um tio meu que vendia insumos, né, para pizzaria. Eu falei, por que você não vê uma pizzaria? E foi aí que em 2001, eu falo que a gente tem 20 anos de pizzaria, Pizza Prime, enfim, foi depois de 10 anos, 2001, que a gente comprou a primeira pizzariazinha na Aclimação, que era 20 metros quadrados, 30, bem bairro mesmo, bem pequenininha, né, uma coisa... Foi uma... Aclimação, para quem não sabe, é um bairro ou uma região de São Paulo? É um bairro. É um bairro de São Paulo, perto da Avenida Paulista, ali perto da Vila Mariana. Eu super conheço, na verdade a minha irmã morava lá, só que eu fiquei em dúvida se era uma região ou se era um bairro de São Paulo, capital, liderança. Para você que está aí do outro lado e não conhece a Aclimação, é um bairro de São Paulo, capital. Mas continua aí, Gabriel. E aí, aí começamos a luta, né? A gente fui gostando, enfim, aí vim pro ramo, continuei, aí da Aclimação, eu vi uma outra pizzariazinha, cada uma com nome diferente, essa se chamava La Traviata, e aí, enfim, vi uma outra de bairro na Vila Mariana, e aí, enfim, na Moca, Saúde. Os meus irmãos vieram para São Paulo também, depois, enfim, 2006, eu acho. Um irmão meu mais velho era advogado, aí também gostou do ramo, advogava e trabalhava nas pizzarias, e aí a gente foi crescendo, né? Mas de uma forma, comprando pequenas pizzarias de bairro, de uma ia para outra, aí dava uma entrada, ia pagando, enfim. E foi dando certo. Cara, mas ainda sobre decisão de projeto, porque eu sei que nesse momento muita gente que está escutando a gente está pensando se monta um negócio, e a gente tem aí dois vieses, né, Gabriel? Muita gente monta um negócio por oportunidade
Eventualmente, o cara pode ter um acerto porque trabalhou muitos anos em um mercado tradicional, em uma companhia, às vezes uma multinacional, e recebe um acerto e quer montar um negócio, não sabe ainda o que vai montar. Ou então, o cara foi juntando uma grana para empreender. E a gente tem um outro viés que, inclusive, é mais comum no Brasil, e, na minha opinião, é necessário ter muito cuidado, porque pode ser uma armadilha. Muita gente empreende por necessidade. E aí, de repente, o cara nem sabe o que ele vai trabalhar, não tem a mínima ideia do que ele vai fazer. Aí ele pensa assim: ah, vou montar um negócio de comida, porque todo mundo tem que comer e comida dá dinheiro. E não é bem assim, não, né, cara? É complexo, né? Eu acho que, até o meu caso, eu considero que é atípico, né? Porque eu vim, foi meio sem querer, né? Por uma sugestão, obviamente, ó, de São Paulo, você sabia que tinha um potencial, né? Tô falando isso há 20 anos atrás, a Aclimação, esse bairro, né? Que a gente montou, comprou a primeira, pequenininha, 3 funcionários, né? Sei lá, tinha 20 pizzarias, hoje deve ter mais de 100, né? Tranquilamente, um bairro bem populoso, do lado da Avenida Paulista, né? E, enfim, mas foi um desafio muito grande, né? Porque eu tinha 20 anos de idade e os meus colaboradores tinham 20 anos de profissão, né? Então eles judiaram bastante ali. Foi um aprendizado, né? Eu falo que eu brinco que eu chegava em casa assim, se chorava, né? Para não expor isso lá, muito jovem, né? 19 anos eu tinha, desculpa, eu tinha 19 para 20. Então, eu falo assim, chorava meio que de. Você começou sozinho, cara? Você e Deus? Você já tinha sua esposa? Como é que Não, foi não, isso? sozinho, era solteiro, foi sozinho. Meu pai morou no interior, né? Enfim, eles moravam no interior. Meu pai, ele vinha alguns finais de semana, ajudava um pouco, mas ele tinha outro negócio lá. Enfim, ele ficou lá e eles acabaram. Meu irmão mudou para cá em 2006. Foi eu e Deus, mas obviamente meu pai também ninguém tinha experiência, ninguém sabia nem o que era pizza, né? Mal e mal e sabia comer, né? Porque era uma diferença muito grande, né? Da pizza que nós achávamos que era uma pizza de uma cidadezinha pequena do interior de São Paulo com a pizza de São Paulo, né? Era um outro mundo. Então eu consegui estudar, consegui ter a minha vida de solteiro, né? Mas sempre com muita responsabilidade. Então eu brinco, às vezes você ia num aniversário, aí saía às 6 horas, ia trabalhar, saía, voltava à meia-noite e dá tudo certo. É jovem, né? A gente precisava fazer isso. Enfim, mas sempre. Porque não tinha, né? Naquela época não tinha sistema, não tinha absolutamente nada, era no papel. Então, se alguém te levava R$ 50, a pizza. Eu lembro que a pizza era R$ 6,90. Olha que loucura. Uau, que Seis e isso. noventa e eu falo, e dava uma margem de 30% no final do mês. É isso que era o melhor, né? 6,90. É A primeira verdade. promoção, pizza de mussarela, aquelas mais promocionais, aí as iscas, né? E eu falo, pô, a gente faturava, sei lá, R$ 10.000 por mês, era um número. Era pequeno, né? Depois a gente foi crescendo e tal. Mas você tinha uma margem de sonhos hoje, né? Hoje, a hora que você fala em 10%, já tá maravilhoso, né? Então, foi uma luta. É o que eu costumo dizer aqui dessa referência. É importante ressaltar. Muita gente me fala, Marani, um negócio de alimentação muito bem administrado, dá 20, 30%, galera. 20% é muito difícil, quase impossível. 30% eu bato o martelo que é impossível hoje em dia, se você recolher impostos, se você registra os seus colaboradores, se você cumpre com todas as suas obrigações. Definitivamente, um restaurante, um negócio de alimentação não vai te dar 30% de margem de maneira nenhuma. Como o Gabriel trouxe aqui, é exatamente esse número que eu costumo dizer, de 10 a 14%. É uma margem considerada muito boa e, eventualmente, você vai ter um pouco mais do que isso, dependendo da forma como você lidera o seu negócio. Gabriel, eu adoro aprender com as pessoas que estão aqui, além de entender e de escutar as histórias. Eu tenho algumas decisões que acabam me ajudando muito a aprender aqui. O que te levou? Você não teve medo? Você não teve receio? Você não ficou pensando em alguma coisa como eu vou empreender em São Paulo com pizza? Pizza é um produto extremamente popular em São Paulo, mesmo que a concorrência era outra naquela época, a gente já tinha uma grande concorrência. Como é que você enxergava isso na sua forma de pensar aí em negócios? Então, Marani, acho que medo, receio a gente sempre fica, né? Mas eu falo, acho que a gente tem que acreditar, né? Naquele momento,
eu vim, era um desafio até morar, né? Eu morava numa cidade de 25 mil habitantes, eu vim para uma cidade desse tamanho, mas eu tinha meu tio, né? Uma parte de uma família morava aqui que deu apoio para a gente se adaptar e tal. Eu vinha antes, então eu acho que vem muito de objetivo, sabe, mano? No meu caso, foi, apesar do receio tanto de vir estudar como de trabalhar e empreender aquele negócio, é o que eu brinco, né? Eu falo com alguns amigos, alguns franqueados, alguns sócios, né? Cara, São Paulo é difícil. Eu tenho muitas lojas em Santa Catarina, eu falo, se pegar um bairro como Pinheiros, em São Paulo, tem mais concorrência que o estado, concorrência boa, mais concorrência que o estado de Santa Catarina inteiro. Não que não tenha coisas boas, tem muitos players muito bons lá, de qualidade, de performance, enfim, em todos os quesitos, né? Mas eu falo, é muito competitivo. Você tem que ser muito bom para, eu falo, para sobreviver. Para se sobressair, você tem que ser acima da média, então a gente tem que se reinventar. Mas, obviamente, Concordo. dava aquele receio, né? Sem sombra de dúvidas, tinha aquele receio, mas acho que eu já tinha um objetivo muito claro, que eu tinha uma opção de estudar no interior, ter uma vida mais tranquila, uma cidade, lógico, maior que a minha, sei lá, Ribeirão Preto, Rio Preto, Marília, Presidente Prudente, algo assim. Mas eu sempre tive esse objetivo, né? Que eu acho que foi muito importante para mim. Eu tinha muitos amigos que foram, então você tem uma vida universitária mesmo, como no interior, você tem uma vida social mais universitária. Eu falei, não, pro meu objetivo que eu já tinha traçado com 16, 17 anos, eu falei, eu preciso ir para São Paulo porque eu sei que lá eu vou me desenvolver mais rápido, porque eu tenho uma independência desde os 20 anos, eu tenho a minha independência financeira, e isso é uma das coisas que eu prego, né? Eu tenho 2 filhos hoje, eles são pequenos ainda, mas eu acho que é uma das coisas que eu gosto mais de passar. Isso é um dos maiores orgulhos, né, que eu tenho, eu acho que de ter essa independência, de ter construído com muita dificuldade, enfim, mas acreditando. Então, acho que esse caminho que eu comecei a pensar lá atrás, com 16 anos, eu acho que eu aproveitei bastante vindo para cá. Você vem, então você estudava, mas eu tinha amigos com uma condição financeira infinitamente superior à que eu tinha, né? O pessoal daqui, e você vê, eles eram muito bem de vida e já trabalhavam. Com 19, com 20 anos, você vê. Então é diferente, né? Eu estava numa faculdade, enfim, na FAP, então era uma faculdade, né, o pessoal tinha um poder aqui, tinha uns normais, né, como a gente, mas e o pessoal já trabalhava, o pessoal já estava nas empresas da família, ou já estava estagiando numa outra empresa. Eu lembro de alguns amigos que faziam isso, né? Então acho que me ajudou bastante, a gente enfrentou esse medo, sempre acreditando, falei, não, vai dar certo. Eu acho que eu fiz isso a minha vida toda, né? Porque a gente não tem investidor, não era um negócio de família, não era um negócio. Não tem plano B, não, né, cara? Só tem o plano A, Só né? o plano A e a fé, né? E muito trabalho. Gabriel, só que me chama a atenção, e quando eu digo que eu aprendo, eu sempre fico aqui, ó, com meu bloco de notas, anotando um monte de coisa quando eu estou batendo um papo com pessoas como você. Me chama a atenção a forma de visualizar a questão em si, né? Quando algumas pessoas podem dizer assim, mas eu vou empreender em São Paulo. Algumas pessoas me escrevem assim, Gabriel, só para você ter uma ideia. Marane, a minha cidade já está saturada de hambúrguer. O que você acha de eu montar uma hamburgueria? Marane, a minha cidade já está saturada de pizza. E aí a minha resposta é assim, galera, São Paulo é a segunda maior cidade do mundo se a gente fala em consumo de pizza. Se a gente for ver o número de pizzarias que a gente tem em São Paulo, talvez seja maior do que em praticamente todos os estados, se a gente for ver só a São Paulo capital. E mesmo assim, todo santo dia a gente tem novas pizzarias abrindo em São Paulo. E o que eu quero dizer com isso? O mercado nunca vai estar saturado para o empresário que traz uma coisa que o mercado precisa consumir, para o empresário que traz uma bagagem ou que traz uma proposta, vamos dizer assim, que o mercado recebe como muito boa. Então, muitas vezes não é o lugar que está saturado. E você enxergou isso em São Paulo em 2001, quando você, aí nas suas palavras, você falou assim,
eu enxergava que em São Paulo eu tinha uma grande oportunidade. Então, ao invés de eu olhar para a cidade e dizer que está saturado, eu vejo que é uma cidade que tem uma população muito grande e que se tem população e eu tiver um bom produto, um bom serviço e souber trabalhar as vendas e os meus controles financeiros, eu vou ter sucesso, né? Foi mais ou menos isso que você pensou? Sim, ali era até 2010 é uma coisa muito, enfim, até 2010, quando eu abri minha primeira pizzaria fora de São Paulo, foi exatamente, eu concordo plenamente com você. Só para você ter uma ideia, na Moca, quando eu acho que em 2006 eu comprei uma pizzariazinha, a gente ia fazendo na Moca, enfim, foi vários bairros depois. Tinha bairros que eu tinha duas, com marcas diferentes, era uma bagunça, mas enfim, se era concorrente de uma, A gente vai falar muito sobre isso, hein? Mas conta eu aí. tinha duas na Vila Mariana, duas na Moca, enfim. Mas eu pegava na rua, na rua, que nós tínhamos uma rua de 3 quilômetros, tinha 14, 15 pizzarias já naquela época, 2006, 2007. E Uau! todo mundo performava. Então você fala, pô, não é? Não tem como. Você tem, sei lá, 3 mil metros, você tem 30 quarteirões, você tem 15 pizzarias, você tem uma a cada 2 quarteirões. Você tirou a extremidade, que era mais bairro que não tinha nenhuma. Então, num raio de 5, 6 quadras, nós tínhamos 10 pizzarias, né? Então, e vendia, você via a performance, né? Mas, assim, eu acho que isso me ajudou muito. Então, pô, a gente já começou pelo lugar mais difícil. Então, eu falo que É a verdade. gente já pegou, né, o BO, o maior BO de todos, isso que nos fortalece, né? O que eu falo quando eu comecei com amigos, não tinha estrutura, né? Acreditando também no negócio, quando eu abri a primeira pizzaria fora de São Paulo, eu acreditava que só São Paulo. Isso é uma coisa que eu mudei muito a minha cabeça, né? Eu acreditava que só São Paulo ia performar. Acho que nós tínhamos antes que a primeira pizzaria, que por coincidência, quando eu criei a marca Pizza Prime, a primeira pizzaria que eu montei foi no Rio Grande do Sul. Eu tenho uns amigos do interior de São Paulo que tem uma outra empresa muito grande lá, enfim, da minha idade, meu amigo de infância. Falei, vamos montar aqui, tem muitas oportunidades. Aquela questão, mente empreendedora, vamos montar que vai dar certo. E aí, nessa época que eu não montei a Pizza Prime, criei a marca, montei a primeira lá em Novo Hamburgo, que aí eu entendi, falei, caramba, eu tenho muito mais oportunidades fora de São Paulo, aplicando esse nível de excelência, enfim, esse nível de trabalho que nós temos que fazer e nós temos que aplicar em São Paulo. A hora que você vai para o interior, que a concorrência é infinitamente melhor, então você está muito acima, né? Ou você, lógico, você tem muita gente boa em cidades menores, mas assim, eleva um nível de competitividade, de excelência, aquele nível de pressão de São Paulo para esses lugares. Eu falei, caramba, a minha vida não é lá. Eu acho que a nossa linha de evolução é muito mais fora de São Paulo do que em São Paulo. Um dia eu fui numa palestra, um evento do Ricardo Amorim, e ele falou exatamente a mesma coisa. Eu falei, cara, o interior do Brasil ele cresce 3 vezes mais que os grandes centros, né? Então, esse é um direcionamento que eu, depois de criar a Pizza Prime, aí a gente acabou fazendo essa transição dessa bagunça de loja, tipo, eu tinha duas, aí eu juntei duas em uma, aí eu fechei, né? Enfim, para a gente seguir com uma marca só, foi aí que eu senti essa necessidade, e a partir daí a gente focou muito no interior, né? Enfim, agora há 2 anos, 2 anos e meio que eu criei a franqueadora, até então eram lojas próprias, né? A gente tinha quase 30 lojas. Quando eu falo próprias, eu tinha parceiros em vários lugares do Brasil. Então, que a gente entende que o interior do Brasil, o interior, né, como um todo, ele é o nosso maior foco, né? Muita gente pergunta, pô, você não vai para o Rio de Janeiro? Eu falei, não, o Rio de Janeiro é difícil pra caramba. Uma hora a gente vai, é interessante, como a gente foi para BH, mas é um projeto muito estruturado, porque é um lugar difícil, né? Você tem que ter uma curva de aprendizado. Então, eu acho que, só completando não sei se eu respondi o que, mas eu acho que a gente começou a entender isso e é o nosso, com franquias principalmente, eu acho que é o nosso maior foco, sem sombra de dúvida. Ô, Gabriel, muito legal isso que você falou. Como você já fez como você já deu algumas pinceladas, eu quero aproveitar a sua presença aqui no podcast para a gente trabalhar um pouco mais em profundidade até do que eu trabalho no meu Instagram, porque no Instagram a gente tem menos tempo, vamos dizer assim, tem que ser mais condensado, mas aqui a gente ainda tem
um tempo legal para falar sobre isso, eu tenho um conhecimento bastante aprofundado em formatação de franquias, em crescimento de empresas por lojas próprias também, aqui dentro da minha experiência, mas eu quero aproveitar hoje a sua. Eu quero entender assim, muita gente chega para mim dizendo assim, Marani, tô pronto para franquear a minha marca. As pessoas chegam às vezes na minha loja e me perguntam se é franquia, e muito disso, Gabriel, só para você entender essa ótica, as pessoas têm essa ideia, porque eventualmente elas têm uma loja que tem uma identidade visual legal, que tem uma embalagem que é super legal também, personalizada, ela tem um uniforme, enfim, o cuidado com a marca ali desses lugares chama bastante atenção e as pessoas já começam a pensar em franquia. Só que isso me traz uma preocupação muito grande no momento que eu tenho a oportunidade de destrinchar, de falar um pouco mais sobre isso, as pessoas começam a ter uma ideia um pouco diferente do que é se transformar em franqueador. A gente tem, em primeiro lugar, que trabalhar com o sonho de outras pessoas, você tem que vender o seu sonho para outras pessoas, você precisa oferecer um suporte muito grande, enfim, a gente vai aprofundar nisso, mas eu quero saber de você, em primeiro lugar, hoje, quantas lojas a Pizza Prime tem e como foi o seu crescimento no início, antes da gente falar como está essa formatação hoje? Eu quero saber quantas lojas você tem hoje e como foi o crescimento no início para que todo mundo tenha uma ideia diferente do que é escalar um negócio de alimentação. Tá, hoje, Marani, a gente abriu uma loja, eu acho que são 61, 63 lojas abertas e tem mais ou menos umas 10. Liderança, liderança, você que está aí do outro lado, presta atenção no que o Gabriel falou. Gabriel é fundador da Pizza Prime e hoje ele tem mais de 60 lojas, entre lojas próprias e lojas de franqueados. Não, eu não falei aqui em 5, 10, 15 ou 20 não, tá? Eu falei em mais de 60 lojas de pizza. Mas conta aí, Gabriel, porque realmente tem que ressaltar, porque é muito difícil escalar um negócio de alimentação, de pizza principalmente, mas conta aí. É muito difícil, Marani. E aí depois a gente aprofunda um pouquinho mais, mas a gente tem mais ou menos umas 10 aí no processo de reforma, abertura, tem umas 3 ou 4 para esse mês. Mas enfim, a gente começou lá até 2011, quando eu comecei a abrir com a marca Pizza Prime. Acho que eram 8 lojas em bairros, né? Moca, todos esses bairros mais centrais, São Paulo, Moca, Vila Mariana, Saúde, Bela Vista, Aclimação, que foi a primeira. E aí depois eu comecei a abrir fora, né? Abri em Santa Catarina. Eu não lembro direito. A gente até tem uma na apresentação, até tem, mas eu acho que a gente chegou em 2015, 16, quando eu comecei a pensar comecei a desenvolver o projeto de franquia. Tudo isso era loja própria, né, Gabriel? Tudo isso até então. Você montou loja com seus irmãos, Isso, com amigos, mas tudo loja própria, né? Tudo com eu participava. É importante dizer isso, Gabriel. É importante, assim, eu estou ressaltando de propósito, Claro. só para as pessoas que estão do outro lado entendam, porque eventualmente o cara tem uma loja e ele já quer partir para franquia. E franquia é um mercado testado, franquia é um modelo que você já sabe que funciona em bairro diferente, em cidade diferente. Eventualmente não precisa nem ser cidade diferente, mas não existe pensar em formatação de franquia quando a gente tem apenas uma loja, né, Gabriel? Você concorda? Eu acho muito difícil, não estou falando que não dá certo, mas eu acho muito difícil. Muita gente vem e me pergunta, eu tenho um modelo de negócio legal, performa bem, a loja é legal, você não quer franquear? Então, assim, eu sou muito seguro com relação a isso. Então, como eu te digo, até a gente começar o modelo de franquia, acho que nós tínhamos 28 lojas que eu, obviamente, participava. Em 2019, falei, não, comecei a pensar em 2015, 2016, desenvolver o projeto, porque fazer projeto, fazer uma loja bonita é fácil. Você contrata um baita arquiteto, faz uma loja linda, contrata uma agência, faz uma embalagem bonita, faz tudo. Lojas bonitas, eu já vi cases de investimentos de 1, 2, 3 milhões de reais, mas a essência é o mais difícil, né? Investir isso. Então, fazer uma loja bonita, contratar uma empresa que te formata, que faz a documentação para a franquia,
você ter enfim, uma marca legal, uma marca que chama atenção, não é difícil, isso o dinheiro compra. Mas eu acho que o conhecimento, né? Eu falei, eu comecei em 2016, aí chegou em 2019, falei, não, esse ano nós vamos ter que fazer, mas assim, muito do que eu fiz ainda era muita segurança de vender franquias. O maior objetivo do Gabriel e da Pizza Prime era organizar as relações com os sócios, seguir para uma padronização. Então, meu primeiro objetivo não era vender. Organizar a bagunça, né, cara? Organizar a bagunça, as relações pessoais, organizar os padrões, porque realmente não tinha estrutura. Quem implantava, abria uma loja em Floripa. Eu ia, levava um pizzaiolinho que entendia um pouquinho mais, a gente fazia. Era a forma que nós tínhamos, como eu falei, não tinha investidor, não era um negócio gigante, não era um negócio de família. Então a gente passava um mês lá e abria 2 lojas. Quando eu, em 2015, comecei a abrir em Santa Catarina com amigos também, e aí foi para Curitiba, enfim, foi para outros lugares. Gabriel, fantástico o seu know-how, cara. Pensa isso. Eu vou para Santa Catarina, vou passar um mês e vou abrir uma loja. Realmente tem que ter uma vivência muito grande, tem que ter um background muito grande, tem que ter um track record muito grande, né? A gente precisa ter a dificuldade que você passou lá atrás estava te preparando para tudo isso, né, cara? Acho que toda essa história, aí eu falo, pô, hoje eu brinco, hoje tá fácil. Fui numa inauguração semana passada em Santos, tinha 3, 4 pessoas da Pizza Prime, um de cozinha, um de atendimento, um líder tocando. Eu falei, pô, hoje você tem a equipe de implantação. Antigamente quem implantava eu tinha que implantar produto, atendimento, então a gente fazia da forma que dava, acho que com muito coração, né, com muita vontade, e enfim, e assim, e tinha que passar um tempo lá e falar, não, a gente tinha que colocar a mão na massa, assim, ficar 30 dias fora de casa. Eu já era, em alguns casos eu já era casado, eu tinha filhos já, não, já tinha filhos, e aí você tinha que fazer, era o objetivo, era o que nós precisávamos fazer naquele momento, assim, me dá muita segurança para a gente seguir, né? E aí em 2019 a gente fez, formatou, foi para a primeira feira e única, né? Porque 2020, 2021 não teve, para a feira da BF, aí comecei a estruturar, trazer pessoas, né? Então a gente começou a entender o que é aquilo. Falei, vamos devagar. Tanto que eu brinco, hoje a gente tem, sei lá, das lojas 20 franquias e 40, né, desse grupo que eu participo e tal. Então ainda são 2/3 próprios. Porque a gente segurou, a gente não estava preparado para vender. Eu falo, vender franquia também não é difícil. Você pega essas empresas vou vender, investe dinheiro, você mexe com sonho, mas eu tenho uma preocupação muito grande com isso, sabe, Marani? De tentar fazer o melhor, né? Então, falei, não, nós não vamos vender. Tanto que eu falo, eu acho que só um que não, todos os nossos franqueados, que eu falo de fora, né, que não é do grupo tal, que não eram sócios, abriram uma loja, que agora também meu foco de lojas próprias é mais 011, 019, a região de São Paulo e Campinas, a nossa base está em Indaiatuba hoje, mas tem a escritório em São Paulo também. Eu falo que todos eram nossos clientes. Todos. É inacreditável, né? A gente acabou de fechar uma em São José do Rio Preto, uma em São José, lá de Florianópolis. O de Santos era cliente da aclimação. Ele nem sabia que essa La Traviata que o pai dele pedia era a Pizza Prime. Então ele era cliente do telefone, de São Caetano, enfim. Então, praticamente todos eram os nossos clientes, porque a gente precisava. É difícil. Você me perguntou, o que é franquia? É difícil pra caramba. Você cobra, mas é cobrado 3 vezes mais. Eu cobro uma taxa de franquia. E eu escutei, eu até cito isso, eu conheci o Shiba do China Box um pouco antes dele ter o problema que ele teve. Enfim, a gente até abrir franquia, nós tínhamos 28 lojas, né? Hoje nós temos mais de 60, vai chegar a 70 rapidamente, porque tem algumas para abrir, né? Tem algumas já em reforma, em processo de abertura, Palmas, algumas aqui próximo, São Paulo, Itatiba, Maringá, enfim, alguns lugares. Então, a gente foi com muita segurança, apesar de, né, pegamos um ano, né, o primeiro ano de pandemia, e assim, um dos maiores desafios, óbvio, você não vende na feira, mas a gente foi conversando, vendemos umas 8, né, que foram as primeiras franquias aí vendidas pós-feira, e aí a gente começou a inaugurar essas lojas quando? Março de 2020, ou seja,
Nós tínhamos 4 inaugurações em março. Nós tínhamos 4 inaugurações em março. Eu não me lembro, sei que era Ribeirão Preto, São Caetano, Santo André, não me lembro. 4 inaugurações e mais a nossa convenção, que ia ser 25, eu lembro até hoje, 25 e 26 de março de 2020. Ou seja, íamos fazer um coquetelzinho de inauguração, não deu, foi logo quando começou a pandemia. Foi um desafio maior ainda, porque tinha outras para abrir no decorrer, então você precisava, fora as nossas lojas próprias, enfim, várias lojas que a gente abriu, as minhas lojas, né? Então, assim, a gente começou, enfim, no olho do furacão, né? A gente tinha uma estrutura menor, umas 10 pessoas que já trabalhavam na franqueadora. Hoje nós somos quase 40 pessoas diretas quase 40 pessoas, né? No suporte, enfim, marketing, operações, financeiro, RH, departamento de gente e gestão, né? Porque a gente tem que trabalhar isso com o franqueado, com as nossas lojas. Então a gente abriu no olho do furacão. Teve que se adaptar. Como é que você faz uma implantação, aquele distanciamento e o delivery, que é o nosso core business principal, de onde a gente nasceu, ele não parou em nenhum momento, apesar que nossas lojas, dessas últimas 30, 35 lojas que eu falo antes, praticamente todas elas têm um pequeno salão, 10, 20, 30, 40 lugares, algumas 80, 100 lugares, mas é um modelo mais express, mais autosserviço. Então, isso a gente não abriu. Praticamente a gente está aprendendo a trabalhar agora, esse ano, né, depois de fevereiro. A gente está começando a entender o que é isso, porque era um projeto, a gente entendeu que só o delivery não, a gente pôs algumas lojas com as mesas para aproveitar, porque a gente entende que a visão que em 2 anos eu não tenho porquê estar na Avenida Paulista ou estar num ponto, enfim, de, sei lá, Pouso Alegre, lá em Minas aí, ou de Poços de Caldas, muito bom, e eu vou abrir só das 6 à meia-noite, das 5 à meia-noite, né? Então, a gente já veio direcionando o projeto. Então, foi um grande desafio, e a gente hoje abriu essas 35 lojas, 34, 35 lojas, praticamente em pandemia, agora, se Deus quiser que acabe, né? O primeiro ano, apesar, né, a gente que vende aí, o delivery cresceu muito, né? Eu tenho lojas grandes em Santa Catarina de salão, sofreram um pouco mais, mas o delivery compensou bastante. A gente, teoricamente, para a nossa receita, e como a gente era especialista, é o que eu falo, muita gente, todo mundo veio para o delivery, ninguém fazia, quem não fazia veio, mas também vieram muitos usuários para o delivery, né? Então, muita gente que não era usuário, a única opção era o delivery. E assim, eu falo, por isso que eu falo, chegou uma dificuldade, eu falei, não, nós temos que acreditar, se nós somos bons em delivery, nós somos especialistas em delivery, nós vamos fazer isso andar e nós vamos crescer como a gente cresceu, em número de lojas, faturamento. Lógico, não é legal para ninguém, não é isso que a gente quer, não. Mas, enfim, foi um grande desafio, e só fazendo mais ou menos essa linha do tempo das unidades aí, e agora a gente está muito preparado, né? Então, eu falo agora, nós temos algumas feiras que nós vamos participar, então agora a gente está mais preparado para poder vender, né? Negociar uma franquia, você faz a parte de implantação, de treinamento, uma das coisas, né, que a gente vem conversando com você deu um treinamento muito legal para a gente em novembro, né? E até porque mudou muito, né? O nosso mercado mudou completamente. Então, a gente tem esse projeto de EAD, né, de educação à distância, de fazer treinamento. Então, o foco da Pizza Prime 2022 não é só crescer, e sim a gente trazer muito conhecimento, porque o mercado mudou muito esses 2 anos de pandemia, com essa inflação de quase 50% no CMV, que não é para mim, é para você e para todo mundo, né? E principalmente para o nosso consumidor, né? O nosso cliente, ele também vai no posto de gasolina, subiu 60%, 70% o combustível, a carne subiu 50%, né? Enfim, então é um desafio muito grande, então a gente precisa capacitar melhor os nossos gestores, né? Então é um dos grandes desafios que nós temos. Esse ano de 2022, obviamente, a gente está muito mais preparado também para expansão, para mais um foco em franquias agora. A gente tem, eu falo que a gente tem um desafio muito grande de fazer andar a nossa cozinha central, né? Porque é um grande sonho da minha vida. Eu acho que essa cozinha que a gente que já está pronta aqui próximo a São Paulo, fazer essa cozinha central realmente, e é difícil porque é uma indústria, né? Então a gente vende pizza, a gente não é de indústria, né? Então a gente está investindo muita energia, 2, 3 anos nesse projeto. A fábrica de massas também é um outro grande projeto nosso. Então a gente vai
o nosso desafio agora é crescer mesmo com franquias, porque a gente tem um suporte e acho que só falando um pouquinho da cozinha central, da fábrica de massa, a gente conversou no treinamento que você passou, que você fez com a gente, eles são os grandes motores desse crescimento para a gente chegar no nosso sonho grande, né? O sonho tem que ser grande, né? É difícil. E a gente desanima um pouco, pô, nossa, esses últimos 6 meses, como eu falo, 90% do nosso negócio é delivery, então abriram os comércios, essa inflação veio, o mercado virou de cabeça para baixo, né, Marane? A gente conversou aquele dia, né, voltando mais uma vez, mas fala, cara, tem que acreditar, tá difícil. Muita gente fala, o mercado, acho que você não sei, mas enfim, algumas associações falam que o nosso mercado, infelizmente, deve encolher bastante por essas dificuldades, e quem não se adaptou a essa nova realidade de gestão financeira, né, gestão de CMV, de pessoas, dessas novas formas de custo de entrega, né, enfim, então vai ficar muito complicado, né? Porque as margens, primeiro, quando a gente fala em 30% é um sonho, 14% é um sonho para quem faz tudo certinho. Já está, pegando um pouquinho do que você falou antes, para a gente ressaltar algumas coisas para as pessoas que estão do outro lado entenderem muito do que você trouxe aqui, Gabriel. Na verdade, tá incrível aqui para mim esse bate-papo, eu estou adorando. Para mim, eu fiquei muito feliz com o treinamento que eu fiz com vocês. Fiquei muito honrado em ter sido convidado para dar aquele workshop. E sabe o que eu vi lá? Eu vi pessoas com brilho nos olhos, eu vi pessoas loucas para fazerem acontecer, as pessoas determinadas a cumprir os objetivos e realmente, quando a gente consegue montar uma equipe como você montou aí a sua liderança, as pessoas que te ajudam a fazer esse crescimento, aí a gente de fato pode acreditar em sonho grande, em um trabalho muito sério como esse que você está fazendo. Veja bem, liderança, você que está do outro lado. O Gabriel começou a crescer de forma desordenada, começou a crescer do jeito que deu. Pegou uma pizzaria muito pequena, ele era muito jovem, 19 anos, montou uma unidade, começou a dar certo. E aí eu tenho que viver, eu vou para festa, eu vou para alguma coisa, volto para a pizzaria, tenho que fazer tudo, tenho que ir para o mercado, tenho que fazer compra, tenho que fazer trabalho de banco. E aí vou para a segunda unidade, e aí de repente, opa, entendi, eu aprendi a trabalhar com isso aqui. Meus irmãos, vem para cá, vamos trabalhar junto? Vamos montar a loja. Aí chega um amigo, chega outro amigo, pô, Gabriel, que legal sua marca, eu também quero ter uma pizzaria como a sua, pô, então vamos montar junto. Mas até então só tem vontade, determinação, trabalho sério, e o resultado que o Gabriel já tinha nas lojas dele, não dava para prometer nada para ninguém. E eu tô contando isso porque nesse momento pode estar acontecendo com você. E a escolha das pessoas que vão trabalhar com você determinam muito o sucesso que você vai ter no futuro. Muitas vezes os nossos amigos não são as melhores pessoas para a gente montar um negócio, porque a gente acaba misturando coisas demais e às vezes eles não têm a competência necessária. E sempre quando a gente vai aprofundar no conhecimento de franchising, a gente entende que um dos grandes pontos de sucesso é acertar no franqueado. Se você pega um franqueado, um sócio, que é aquele cara que é encostado, que é um cara que só quer entrar com o dinheiro e não quer colocar força de trabalho, você tem uma propensão muito grande de ter um insucesso naquela unidade. Então, o Gabriel está contando aqui de forma resumida tudo que aconteceu, porque foi pauleira. E aí, a hora que ele resolve estudar um pouco mais sobre como ele podia organizar melhor, ele começa o estudo em 2015, passa 3 anos entendendo melhor sobre isso e começa a implementar. A gente tem o que a gente nunca teve antes, ninguém tinha referência do que ia ser essa pandemia. E aí, cresce ou não cresce, a gente já está com a formatação, a gente precisa fazer, não vamos fazer, e tudo isso traz uma experimentação muito grande, traz uma casca muito grande. E o que eu vejo aqui, Gabriel, é que você estava no lugar certo, na hora certa, preparado, não teve medo dos desafios, arregaçou as mangas e falou: opa, eu cheguei até aqui com o que eu acredito, com minha força de trabalho, eu vou continuar seguindo. E aí, para mim é incrível isso. Eu também tive a oportunidade de te falar aquilo
mas eu tenho que contar para todo mundo que eu acho que vocês foram muito corajosos, eu acho que vocês foram muito competentes, eu acho que vocês fizeram uma coisa que tem que ser aplaudida de pé, que é sair de um número de lojas e praticamente dobrar depois de 2 anos o número de lojas com todas essas dificuldades. E aí eu ressalto, eu não estou aqui falando o que o Marani acha, eu estou trazendo números, tá? O Brasil tinha 1 milhão, em média, de bares, restaurantes e negócios de alimentação formalizados. Mais de 400 mil negócios fecharam as portas. Então, eu aqui dou os parabéns para as pessoas que conseguiram se manter de pé. Lá no portal Donos de Restaurantes, a gente teve a oportunidade de ajudar milhares e milhares de pessoas a manterem as portas abertas e, de repente, a gente tem uma empresa como a sua que cresceu absurdamente, e de outras pessoas que estão escutando esse podcast também cresceram. Então, isso precisa ser ressaltado. O Gabriel tem um compromisso com as outras pessoas que são sócios nas lojas que ele tem franqueados, e ele tinha um compromisso muito grande de não deixar essas pessoas desanimarem, de não deixarem essas pessoas perderem o otimismo, de não deixar essas pessoas também apenas com a vontade de crescer. O Gabriel teve que arregaçar as mangas e trabalhar muito como ele está fazendo agora, então isso precisa ser ressaltado, não é simplesmente querer crescer através de franquia ou de outra coisa, porque você não tem capital próprio para crescer, é entender o que você está fazendo, é de fato mergulhar no seu sonho, projetar o que você vai fazer e passar por essas dificuldades. Gabriel, antes de formatar de fato a franquia, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou como empresário? O que você, em algum momento, você falou, cara, aqui não vai dar, acho que vai ser difícil passar por isso. O que te marcou, de fato, uma ou mais dificuldades que você teve? Então, Marani, eu sempre acreditei muito, né? Dificilmente eu vejo eu vejo uma adversidade, eu sempre vejo o lado bom dessas crises, eu sempre brinco, a crise de 2009 nós crescemos, a crise de 2015, 16 ali, naquela questão política brasileira e tal. Falei, não, aí que é um momento bom, nosso produto é bom, nosso produto tem, né, ele tem custo-benefício. Então, nas crises, ele sempre é um produto coringa, né? Você deixa de sair, mas deixa de comer uma pizza em casa é difícil. Pensando muito no delivery, né? Então, claro. Cara, nós tivemos muitas coisas, mas você falou uma coisa que é muito interessante, essas relações pessoais, né? A gente vai fazendo desenfreadamente, sem entender os riscos de uma sociedade. Eu cheguei a ter 20 sócios, eu tenho ainda. Todo mundo fala, meu... Alô, liderança, você que está do outro lado e que não aguenta, que o seu sócio é um pé no saco, imagina você administrar aí 20 sócios. Essa você não tinha me contado ainda, hein, Gabriel? Conta mais aí, cara. A gente chegou a ter mais em lojas, né? Não na Pizza Prime como um todo. Mas a gente vai fazendo isso, só que você paga um preço por isso. Essa questão do amigo ou do parente, cara, uma dica que eu te dou, né? Às vezes a gente... É aquela zona de conforto, ele é de confiança, então vamos colocar ele lá. Em vez de a gente falar, não, vamos pegar um profissional, se eu não posso estar lá. E hoje é uma mudança muito na minha visão, porque eu também sou dono, né? Eu também sou franqueado da Pizza Prime, né? Então eu sou o maior franqueado da franqueadora Pizza Prime. Então eu falo, a gente é muito nisso, e eu acabei... Isso aí é lindo para você vender franquia, hein, Gabriel? Quer saber o quê? Ô, meu amigo, você que está interessado em ser um franqueado, deixa eu te contar, eu sou o maior de todos, eu sou o que tem mais loja de todos, ou seja, se esse negócio não for sucesso, quem mais vai sofrer com isso sou eu mesmo. Aí é lindo, cara, aí é assinar embaixo, é quase como aquela pergunta que eu faço para as pessoas assim, Gabriel, se você fosse um cliente na sua cidade, você seria o maior comprador do seu produto? Se não for, tem alguma coisa errada. Você está contando aqui pra gente que você é. Mas é isso. Mas eu já escutei várias vezes você falar e eu concordo, né? Então eu falo assim, e eu escutei até de um franqueado, enfim, de uma loja de Santa Catarina agora, ele entrou agora com a gente também. E ele falou, cara, uma coisa que me chamou muita atenção, enfim, a gente veio conversando, eu sempre peço feedback, porque hoje quem trata isso é toda a nossa equipe, né? Primeiro, né, de implantação, depois ele passa para operações, né? Então aí operações, abriu a loja, entrega a chave,
os consultores, né? Enfim, toda a equipe técnica que trabalha no suporte. Foi uma coisa que me chamou muita atenção. Ele já é franqueado de uma rede de drogarias. Ele falou, cara, uma coisa que me chamou mais atenção para eu ir para a primeira, enfim, ele já fechou 2 lojas lá, uma já pegou, né? É que vocês estão dentro do negócio. Então, hoje, 62 terços do negócio está na sua mão. Então, a dificuldade que eu tenho, você vai ter, não vai mudar. A inflação, a dificuldade com mão de obra, enfim, tudo isso não vai mudar. Então, isso foi uma das coisas que me deu mais segurança em investir na Pizza Prime, além de analisar números, enfim. Apesar das dificuldades, aqui não tem nada fácil, né? Então, essa questão da gente se apoiar no amigo, no parente, porque é de confiança. Eu dou uma dica, eu já errei muito por isso. Isso na realidade é uma desculpa nossa. Às vezes a gente não, vamos contratar um bom profissional. E hoje eu estava falando que a gente mudou. A visão hoje da Pizza Prime, a gente vai, obviamente, caráter, ele interfere muito, perfil interfere muito, mas qualificação também. Então, pelo menos, se você contrata, deixa as regras claras. Vamos abrir. Depois a gente vê como é que a gente organiza. Então, eu tive muitos problemas com isso, e que eu vim organizando. Não falando que tem gente certa ou errada, e franquear. O Gabriel não é mais o Gabriel que enfim, que está cobrando um padrão de um produto, uma marca de um produto, uma forma de trabalho. É a Pizza Prime. Então, hoje é uma empresa que tem diretores, tem gerentes, tem os gestores do negócio. Então, isso para mim facilitou. Então, foi como eu te falei, era mais para organizar essas relações pessoais, que não é fácil, é dificílimo. Um sócio é difícil. Imagine 20, 25, com pessoas com cabeças diferentes. E não tinha um padrão lá. A gente abria a mesma marca, o mesmo cardápio, mas não era como é hoje. Hoje você tem gente cuidando disso, você tem uma área de desenvolvimento, você tem uma área de treinamento. É uma das coisas que a gente vem conversando, que a gente acredita muito no seu trabalho, você faz um trabalho maravilhoso, e para nós é muito importante, mas hoje você consegue entender essa leitura de dados e números. Antes a gente olhava para o céu e falava, vamos vender pizza de carne seca. Hoje a gente analisa dados e números, dados e números, um pouco do conhecimento, e a evolução tem que continuar. Então, se hoje nós estamos com 60 pessoas, para a gente chegar no nosso plano de 150 lojas até o final do ano que vem, nós vamos ter que ter 80. Essa era a minha pergunta, cara. O que você está olhando para frente? Aí você me dá uma porrada dessa aí, cara. Quantas lojas? Qual que é o sonho grande aí? Conta aí. Então, Marani, eu tenho algumas fases, né? Eu entendo a Pizza Prime em 5 anos. Eu estou fazendo um trabalho com uma empresa aí, enfim, que é muito difícil também. Eu falo, uma coisa que eu acreditei, né? E que eu acredito muito é que a gente só vai chegar no sonho grande se a gente tiver com pessoas melhores do que a gente. Eu faço um pouco de comercial, mas eu não sou o melhor de financeiro, eu não sou o melhor de algumas coisas. A gente ajuda, não sou o melhor do mar. Então, a gente está formando um time. Acho que você falou, parte das pessoas que estavam no seu treinamento não era o nosso time. Então, a gente tem um time de pessoas apaixonadas, que é o maior prazer. Então, e acho que isso é legal. A gente é pelo projeto, né? Então, tem muito amor envolvido? Tem muito amor envolvido. Mas eu acho que essas pessoas, eu escutei isso de um amigo, ele é até palestrante também, enfim. Ele fala, cara, a gente tem que andar com pessoas melhores do que a gente. Então, você tem que ter o melhor do marketing, você tem que ter o melhor de operações, você tem que ter a melhor rede de franquias e buscar essas pessoas, né? Então, eu acho que a gente tem esse plano, porque agora a gente está fortalecido para expandir com franquias, porque é difícil, o investimento hoje subiu bastante e a parte de operação é muito complexa. Abrir loja, como eu te falei, não é difícil. Você tem um crédito, né? Você tem uma condição, vamos abrir mais uma loja, mas a questão da gestão da operação, então, hoje o nosso foco é olhar para dentro da Pizza Prime, melhorar esse negócio, passar essa turbulência, porque é uma turbulência. Eu nunca vi, eu trabalho há 20 anos com pizza, criei a Pizza Prime há 10, mas eu nunca passei por uma coisa maluca dessa, de inflação. Mudou o mercado como um todo, a Uber Eats saindo, fechando as portas, os outros players, enfim, de delivery, as questões de entrega. É outro mercado, né, Gabriel? Se a gente voltar há 5, 6 anos atrás, hoje, em 5 anos, o mercado mudou completamente, né? Mas continua. A gente falou no dia do treinamento, eu perguntei, é só com a gente? Ele falou, não, cara, o mercado, assim, ele virou de cabeça para baixo. Então, é um momento delicado. Então, há 6 meses atrás, um pouco antes do treinamento,
Falei, não, vamos ter que olhar para dentro do negócio, vamos trazer gente boa, criar inovação sempre. Acho que, enfim, até aqui atrás é um dos nossos valores. Eu acho que é o meu, acho que, enfim, o relacionamento duradouro com clientes e colaboradores é uma das coisas que eu acho muito importante. Mas inovação é uma coisa que eu sempre gostei. Então a gente começou lá atrás, né? 2012, o iFood. Ninguém conhecia o iFood, o restaurante web. Acho que vocês do interior. Era uma maquininha de cartão super. Nossa, saía 3 pedidos na noite, a gente pagava 3% de comissão e achava muito. Uau! Ninguém queria. Foi aí que a gente acreditou. Muita gente fala do iFood. E eu aprendi muito, muito do que a Pizza Prime. Eu devo muito ao iFood da Pizza Prime estar onde está, apesar. Lógico, é caro, mas tem que aprender a trabalhar. Você fala isso, eu acho perfeita essa colocação e você ensina. Muita gente, eu tenho muitos amigos que se seguem, muitos colaboradores nossos consultores. Então, eu acho que eu concordo plenamente com isso. Eu aprendi demais essa questão de tecnologia, de inovação, principalmente estando em São Paulo, né? Que é a nossa base, né? Nós temos mais de 30 lojas em São Paulo, Grande São Paulo, né? 35, 36 no estado, 38 no estado de São Paulo. Então, a gente aprendeu demais, né? Com esses diretores comerciais que lá passaram. A gente foi para dentro do iFood, se dedicou muito, aprendeu muito, entendeu? Chegou a época, hoje eu tenho uma pessoa para o iFood, estou falando do iFood que é o principal player, né? Mas tem uma pessoa que estuda o iFood todos os dias, porque ali tem as oportunidades. É o que você ensina, estuda o que você ensina, vai olhando as oportunidades, tanto que o nosso um dos grandes projetos, né? A gente veio agora para fortalecer os salões. Então eu estava te falando negócio de loja, então nós temos um plano de ter 150 lojas até o fim de 2023, a gente atrasou um pouco porque a gente segurou a mão. Era um momento difícil, delicado. Eu estou sofrendo, a gente sofreu pra caramba. Eu estava falando com um amigo esses dias do mercado e ele falou, cara, nós estávamos mal acostumados. Antes de pandemia, dessa inflação maluca, margem boa, fazia uma gestão legalzinha ali, tinha uma marca legal, trabalhava. E agora, não dá mais. Eu abri a loja, eu abri um monte de loja e ia passando, você não tinha problema. O ano passado, não. Gabriel, mas eu acho exatamente quando você diz que alguns órgãos dizem, né? E algumas entidades, algumas pesquisas mostram que o nosso mercado vai encolher, eu vejo que muito mais no sentido de não dá para ser oba-oba mais, não dá para ter uma empresa de alimentação que não tenha gestão, que a gente vai ver muito, que eu acho que vai regulamentar daqui a, sei lá, entre 3 e 5 anos, acho que antes disso não, é a galera que empreende em casa totalmente informal. Isso cresceu muito no Brasil nos últimos 3 anos, né? Eu não estou emitindo aqui uma opinião dizendo que está certo ou errado, acho que o mercado cresce, depois ele se regulariza, o próprio mercado vai se equilibrando ali, novas regulamentações, novas normas vão surgindo, outras tecnologias, outros obstáculos, e daqui talvez a 3 a 5 anos a gente tenha uma realidade um pouco diferente. Mas o que eu vejo agora acontecendo é isso. Surgem pequenos empresários, o cara que vem com um CNPJ ali do MEI, ele está no mercado arriscando pesado, que é vou tentar isso aqui, se não der, eu arrumo um emprego e está tudo bem. E cada vez mais as pessoas que têm negócios maiores, com dezenas de funcionários, se não tiverem um profissionalismo, é certeza que vai quebrar. Essa é a minha opinião. É triste falar dessa forma, mas é certeza que vai quebrar. E aí, cada vez mais, eu acredito que pessoas vão procurar empresas como a sua, que já vão passar um know-how para elas, para que elas possam ter uma formatação de franquia. Falando nisso, eu queria saber uma coisa, Gabriel. A pessoa que está escutando a gente aqui, que ficou encantada com o seu modelo, ou no mínimo ela quer conhecer um pouco mais, como é que ela pede uma apresentação para vocês, ou como é que ela conhece a Pizza Prime para eventualmente ela ser um franqueado? Então, Marane, a gente tem uma área de expansão, né? Agora mais formatada, que eu te falei que agora a gente está mais seguro para. Agora tá ficando bonito, tá te demandando um pouco menos, né? Não, agora o trabalho aumentou, mas em outras áreas, mais estratégico, né? Agora não, já tem bastante gente para implantar, a gente tem as equipes. Mas a gente tem, né, pelas redes sociais, aí pelo site, a gente tem tem um portal do franqueado, enfim, seja um franqueado, e a gente tem, né, passa as primeiras informações pela própria. Normalmente 90% vem
pela internet, pelo site, né? Entra, preenche uma ficha e segue o fluxo normal, a gente apresenta, manda a apresentação, depois segue para uma reunião, hoje online, obviamente, né? O online ajudou bastante. Depois a gente vai evoluindo para passar pelo processo de aprovação, né? Que eu falo, a gente mais, nesse momento de franquia, a preocupação é tão grande em fazer bem feito, não é tão difícil vender franquia. A gente mais negou do que aceitou franqueado. Eu te contei um caso, na feira de franquia, um senhor lá de Salvador, 2 irmãos, de uma condição financeira muito boa, ele falou, não, eu quero fechar 5 lojas com você me dá um desconto na taxa de franquia, não me lembro, 20%. E era um valor assim, era mais ou menos o que eu tinha... A gente não tinha nenhuma franquia vendida ali, essa taxa de franquia me pagaria a feira. Essas taxas, eram 5 lojas, 4 ou 5 lojas, né? Falei, caramba, e assim eu falei, eu fiquei até amigo dele, depois ele veio num jogo de futebol, que ele é torcedor do Bahia, veio no jogo Bahia e São Paulo, eu não sou São Paulino, mas, enfim, ele veio, encontrei ele, falei, o senhor vai me desculpar, mas assim, aí comecei a entender como é que seria a operação, ele era um investidor que tinha dinheiro, o filho estava voltando do exterior, que foi estudar jovem, o senhor acha que ele vai ficar atrás de um balcão de pizzaria? Mas não vai mesmo. Eu perguntei para ele, ele falou, não, eu falei, senhor, me desculpa, para mim, é de Salvador, né, esse projeto era para Salvador. É lindo o projeto, financeiramente é legal, sei que você tem condição, mas assim, eu vou fechar uma porta de um lugar super estratégico no futuro para a gente chegar no sonho grande, porque assim, eu sei que não vai dar certo. Aí ele entendeu, eu falei, é até absurdo falar uma coisa dessa, como é que você me nega, né? Tinha uma condição financeira muito, muito forte. Ô, Gabriel, quem tá escutando tem que entender que isso é um ato de amor, tá? Amor ao próximo, amor à sua equipe e à sua marca. O que eu quero dizer com isso? Nós, todos os dias, todo mundo, a gente fica eventualmente tentado tanto a crescer, às vezes com um pouco mais de velocidade, e a faturar mais, a vender mais, porque isso vai trazer, entre aspas, mais prosperidade para a nossa empresa e para a nossa vida em si. Mas quando você nega uma pessoa dessa, quando você diz não, você faz uma análise da situação e entende assim, olha, esse dinheiro talvez seria bem-vindo agora, a participação da Pizza Prime na Bahia seria muito legal agora, mas é o meu parceiro ideal? Não. Então, por mais que me doa naquele momento, inclusive é o que você disse, né? Eu imagino, o ser humano odeia ser negado, né? A gente odeia, todos nós, a gente vive muito para ser aprovado, né? A gente quer ter a aprovação dos nossos amigos, da nossa família, e aí quando a gente é negado, a gente fica triste por um momento, mas como você diz, pela maturidade desse senhor, ele entendeu que a oportunidade não era para ele. Isso mostra mais uma vez a seriedade que vocês têm em conduzir a marca de vocês, que é, olha, eu só vou colocar para dentro quem a gente acredita de fato que tem o nosso DNA, que trabalha da maneira como a gente acredita que vai prosperar, e eu acho que isso é de um profissionalismo gigantesco. Parabéns por isso, tá? Mesmo assim, Marani, a gente erra, porque é difícil. Claro. Você é dono de pizzaria, é muito difícil. Eu falei para você, eu só fazendo uma comparação com hamburgueria. Você tem muitos queijos de hamburgueria. Eu conheço pelo menos umas 60, 70 redes de hamburgueria com mais de 50 lojas. Quantas marcas tem no Brasil de pizza com mais de 50, Gabriel? Acho que 3, que são as 2 internacionais e a gente, que eu sei. Eu não. Você fala, tem uma outra que é de shopping, mas é alimentação, eles nem consideram pizza, né? A Patrone, a gente pode falar, né? Que é muito grande, mas eles falam que hoje é 60. Falo de pizza de rua, né? Vamos falar do tradicional. Então, é muito difícil escalonar. Então, quando eu falo, o grande sonho é uma fábrica é um investimento que daria para montar 10, 15 lojas, é um negócio que não tem uma margem, é um negócio para servir e é o que eu te falei aquele dia, é a única forma que eu vejo com essas cozinhas centrais, com o atendimento, com essa questão que a gente está implantando de URA, né, de chatbot, de atendimento eletrônico, se você quiser ir para o eletrônico, você vai. Se não quiser, você vai ser atendido pelo telefone, aquele ainda do telefone. A gente é muito online, o aplicativo forte.
obviamente, né, você brinca com os players, aí não dá, eles são muito fortes e não tem porquê. Mas a gente tem um número muito relevante no app próprio, no nosso próprio site, a gente tem a venda pelo WhatsApp Olha também. essas notificações aqui no meu telefone, ó. Vê se você reconhece aí. É isso aí. Você que está só escutando no Spotify, liderança. Eu tenho um aplicativo do Gabriel, apesar de não ter Pizza Prime aqui na minha cidade, eu sempre acompanho o trabalho do Gabriel e da equipe dele lá. E vocês estão de parabéns por isso, mas continua aí. Então, e a gente tem que inovar sempre, né, Marani? É difícil, e eu acho que mesmo com isso, é um desafio essa padronização. Ah, tem padronização, vou te falar. Hoje a gente não consegue comprar a mesma marca. Por exemplo, a gente tem loja em São Paulo, tem Santa Catarina, tem Minas, tem Macapá e Belém. Eu não consigo comprar sem essa centralização que a gente já está fechado com um operador logístico que vai levar isso. Eu não consigo comprar a mesma mussarela. A mussarela de São Paulo, eu não tenho mussarela no Brasil inteiro. Um requeijão, uma catupiry, por exemplo, eu consigo, com dificuldade. Mas você imagina em Macapá e Belém. Gabriel, eu estava conversando hoje com. Olha que legal isso que você está trazendo. Eu estava conversando hoje, não, desculpa, semana passada. Eu estava conversando com o pessoal da Delis. Aqui em BH, eles têm uma unidade que se chama Nova Safra. E eles começaram com um viés muito grande em farinha de trigo. E aí, farinha de trigo é um dos insumos que a gente mais consome em pizzaria, né? E você não consegue ter uma padronização nem de farinha de trigo no Brasil inteiro, que é uma coisa muito mais industrial, inclusive, do que a própria mussarela, né? Mussarela a gente trabalha com leite ali, é mais perecível e etc. Mas olha o tamanho da dificuldade disso. Nem farinha de trigo a gente consegue ter uma padronização que seja nacional. E aí faz muito sentido ter sim uma cozinha, uma ou mais, né, cozinhas centrais, só que aí a gente vai ter outros obstáculos que você vai enfrentar, já deve estar, né, grandes desafios, que são desafios logísticos, né, E tributários, e né? tributários, Acho sem que o dúvida. desafio tributário do Brasil, Marani, pensando em fábrica, né, em cozinha central, é maior do que o É logístico. verdade. E você vê, a farinha, você dá um exemplo da farinha. Você acha que farinha é tudo igual? Agora que a gente traz a farinha para a fábrica, que você tem para a fábrica de massas, a hora que você começa, tem profissionais que estudam. Então, uma das coisas que eu falo, a gente tem que contratar o que é melhor. Eu não tenho, o meu montador de pizza, ele não é o melhor porcionador de produto, não é o melhor fatiador de bacon, por exemplo. Então, eu tenho esse é uma das coisas que eu acredito muito. A gente tem que pegar quem é melhor. Você pega a própria farinha. A farinha tem variação. Até na umidade da cidade muda a variação da farinha, né, Gabriel? Você vê, eu tenho um caso, né, quando a gente foi para Abril lá em Belém. Beleza, lá não tem a farinha que a gente usava, a gente adaptou uma outra farinha, fez o teste em São Paulo, eu estava aqui. Aí beleza, chega uma falando, que massa é essa? Jesus do céu, quando o chefe. Falei, meu Deus, que massa é essa? Aí a gente foi entender, para mim, a farinha da mesma marca, agora falou, não, a farinha de. Olha que loucura, a farinha brasileira ela tem uma incidência muito grande de trigo argentino, né? Um blend. Trigo brasileiro sozinho não vai. Ele tem muito argentino. Só que a de lá, a de Belém, é trigo canadense. É mais próximo e mais barato vir do Canadá do que a Argentina, porque você está lá em cima. Cara, Né? não tinha a mínima ideia disso. E aí o glúten, né, o W dela é muito maior, é uma farinha muito mais forte. Por isso que não dava certo. Pô, mas a mesma massa, não tem segredo. Então, A ficha técnica aqui é a mesma, a mistura é a mesma. O que está acontecendo aqui, né? e é um desafio, mesmo com o Marcos, aí a hora que você liga. Eu aprendi isso com o chefe que hoje desenvolve produtos pra gente, o Márcio Santos. Um cara Ah, o muito Márcio bom, é assim. incrível. Você conhece ele, né? Ele é um cara, enfim, sensacional. Ele mudou o mercado com essa questão da fábrica de massa. Ele falou, vou te apresentar um projeto. E a hora que ele me falou, eu falei, esse cara é maluco, né? Não faz sentido, né? Como é que eu vou vender uma pizza de R$ 80 com uma massa meio que pronta vindo de uma fábrica, né? Eu falei, então, aí ele falou, você vai ver. E, enfim, hoje a gente não está no Brasil inteiro, mas umas 50, 60, uma parte do que a gente vende, 50, 60 mil massas, a gente já sai dessa fábrica com esse processo, né? Enfim, então a gente acredita na inovação, né? Então, aí a hora que ele fala, a hora que você liga no moinho, eu quero saber a ficha técnica dessa farinha, qual é o lote? Quando a gente pergunta isso, ou seja, cada um é uma ficha técnica.
Então, é um desafio muito grande de mussarela, enfim. Então, hoje a gente acredita muito nisso. E aí muita gente pergunta, o desafio logístico. Vou te dar um exemplo. Eu tenho loja em Macapá, só no mais extremo que Rio Branco, aqui em Roraima. E aí o produto sai daqui, eu compro, um exemplo, eu compro mussarela, eu comprando a mussarela num distribuidor aqui, colocando numa transportadora, não estou nem falando do operador, que é o nosso principal insumo, eu colocando numa transportadora, eu ainda economizo uns 20 a 25%. Uau! Que, Entregando em Macapá, eu não tô falando nem de que outra tecnologia. loucura, cara! É absurdo, né? É muito caro. Tipo, a gente tava pagando 25, lá tava pagando 35, e como meu sócio de lá fala, pô, isso aqui não é uma mussarela, é uma, como é que ele fala? Uma massa de tapioca, né? Um negócio. E a qualidade, né? Então eu falo, deu muito trabalho. A loja que a gente fez, eu tenho um restaurante, uma loja grande lá, uma das lojas de Macapá é salão. É só sociedade com um amigo, tem outros negócios lá. A gente levou praticamente tudo daqui. Eu não consegui um marceneiro para fazer o nosso projeto. Então, é mais difícil, é mais trabalhoso, mas se você olhar a loja internamente, a mesma loja que eu tenho na Beira-Mar, ali em Balneário Camboriú, Itajaí, de salão, nós temos lá em Macapá. A gente levou a marcenaria daqui, contratou um frete, levou tudo daqui, que era 40% mais barato. Então, a gente quer levar a mesma experiência daqui, lógico, dos grandes centros, né, para os lugares mais extremos, né? Então, acho que esse é um dos grandes diferenciais. A gente tem que fazer igual ou melhor o que a gente faz em São Paulo, que é o lugar mais difícil do Brasil, e Macapá, por Que exemplo, não legal tem. dar acesso aos caras, né? Os caras também falam tanto aqui com a gente. E muita gente acha que não tem concorrência, eu vou fazer um trabalho meia boca. Não é assim. Acho que a grande diferença é lá eu tenho que fazer um trabalho melhor, lá eu tenho que ser melhor. Então isso é uma coisa que eu prego muito, é uma coisa que eu peço muito. Então e essa estrutura de implantação era a coisa que mais me preocupava. E graças a Deus, com muito trabalho, deu muito certo, né? Então essa questão do treinamento aqui na nossa base, a gente desenvolveu aqui na Tuba, eu fiz uma loja conceito, que é um centro de treinamento, né? Obviamente, e a gente tem implantação de 10, 15 dias na própria loja do franqueado, dá o apoio, enfim, dá todo o apoio, porque é difícil. O nosso ramo é muito difícil, o nosso produto é muito difícil, o Brasil é muito grande, né? Então precisa muito disso. Então, quando a gente fala que agora está um pouco mais preparado, é muito por isso, por cozinha central, por entendimento, enfim. Agora a gente fechou algumas parcerias com novos players de mercado de delivery. A gente tem né? Não sei se eu te contei, mas um dos projetos que a gente lança agora em maio é uma marca no metaverso, aí, enfim. Cara, a Renata me deu uma. A Renata trabalha com o Gabriel, para você que tá aí do outro lado e não sabe disso, eu tô te contando agora. A Renata é uma pessoa incrível, adoro a Renata, e ela me deu essa pincelada aí. Ela falou: Marani, você já sabe que tem pizza no metaverso? Eu falei: me conta isso aí. Ela falou: Gabriel vai te contar. Conta um pouquinho então, Gabriel. A gente já tá caminhando para o final, mas as pessoas têm que saber aqui do que seria uma pizza no metaverso. Conta aí pra gente, cara. Então, Marani, no começo todo mundo achou meio maluco, né? A gente vê essa mudança de metaverso, a gente sempre busca estar na frente, né? Enfim, se antecipar as coisas. Então, e eu acho que até uma das coisas que me chamou a atenção foi a mudança do nome do Facebook lá, da holding lá para Meta. Acho que antecipou um pouco essa visão de metaverso, de criptomoedas. E aí eu comecei a pensar, vi alguns projetos fora do Brasil, de algumas marcas internacionais, como Wendy's, McDonald's, acho que até Pizza Hut, enfim. A gente, em parceria com o iFood, por isso que eu te digo, né? A gente, no primeiro momento, vai ser uma marca do mundo. A gente fala que o slogan é o delivery do futuro, né? Então, é uma marca no mundo digital, como se fosse uma dark kitchen. Num primeiro momento, ela é um outro negócio, é um outro modelo de negócio nosso que vai estar incubado, obviamente, dentro da maioria das lojas da Pizza Prime, como uma dark, uma nova marca. E, enfim, e a nossa ideia é ter outros produtos ali voltados ao delivery, porque ali eu consigo, né? Eu posso falar o nome agora, Meta Pizzas, né? Meta Pizza, mas o projeto inicial é Meta Digital Food, né? Então, parece meio maluco, mas o pessoal depois gostou. Eles deram risada no começo, eu vim com essa ideia e tal, enfim, mas depois... E aí, obviamente, com o time, eles deixaram o negócio muito mais top. Então, no primeiro momento, a gente desenvolveu um projeto com o iFood um pouco diferente.
Então a gente pegou tudo que a gente sabe, tudo que o Marani ensina, todos os treinamentos do Marani, foi lá no iFood e falou, vamos desenvolver um projeto junto? Então, em vez de a gente desenvolver uma marca e depois entender como a gente vai vender, como a gente vai comunicar, a gente fez ao contrário. O que vende? São as alavancas? Enfim, a gente vem de cima para baixo. iFood, me ajuda aqui. Qual é a estratégia? Qual é a cor? Qual é isso? Te desenvolveu a marca e fez um trabalho ao contrário. Enfim, num primeiro momento ele tá pizza, depois a gente muda até de categoria, mas enfim, hoje a gente tem uma empresa trabalhando no desenvolvimento dessa marca do Meta, né, para o metaverso, então ela desenvolve, né, imagine que no futuro próximo, é muito caro ainda, enfim, nós temos uma loja da Pizza Prime dentro de um jogo Fortnite, meu sobrinho que joga aí, e você clica e já pede dali, eu vou te entregar a pizza, enfim, vai ter aqueles... Liderança, escuta o que esse maluco desse Gabriel tá falando, ó. Vai chegar a 150 unidades em breve, eu acredito. Quero estar próximo, participando de tudo isso. O Gabriel trouxe agora para a gente a ideia da pizza no metaverso. Se você ainda não sabe o que é isso, dá uma pesquisada aí. Não vai dar tempo da gente explicar exatamente o que é aqui, mas em outras palavras é misturar o virtual com o físico. Então, de repente, o seu filho, o seu sobrinho, ou você mesmo está jogando um joguinho, e aí, com algum personagem desse jogo, você passa pela Pizza Prime, clica lá em alguma coisa, pega um cupom, faz o seu pedido pelo jogo e de repente tem um motoboy batendo campainha porque a sua pizza, a sua meta pizza acabou de chegar. Então parece meio maluco, porque no início, quando a gente ainda não sabe, quando a gente não tem profundidade, e quando a gente chama de early adopters, que são as pessoas que adotam as novas tecnologias primeiro. Muita gente fica esperando para ver o que vai acontecer. E geralmente, quando acontece, as pessoas olham de longe e falam: nossa, aquele pessoal deu sorte, né? Porque eles apostaram primeiro. E na verdade, não é isso. Existe uma visão empreendedora, existe uma visão de longo prazo, existe muito trabalho, existe o fator acreditar e trabalhar para fazer acontecer. Gabriel, muito legal tudo isso que a gente conversou. Ó, a gente vai para 1h15 aqui batendo um papo. Acho que já temos que marcar outro podcast, achar um espaço aí na sua agenda. Lembrando para as pessoas que você vai estar comigo lá no nosso evento presencial, sei lá o que você vai arrumar para ter um tempo aí para bater um papo lá com a gente também, no evento presencial que acontece em 23, 24 e 25 de maio na cidade de São Paulo. Vai ser o nosso primeiro evento presencial e a gente vai ter essa oportunidade. Gabriel, eu quero que você deixe aí, ó, o arroba como é que as pessoas acham a Pizza Prime no Instagram, qual o site também da Pizza Prime, se você quiser deixar o seu pessoal aí também, deixa para que as pessoas possam seguir e para que elas possam conversar com vocês aí, conhecer um pouco mais do trabalho de vocês. Maravilha, Maranhão. Eu que agradeço pelo convite do evento, que vai ser muito legal, né? A gente está fazendo um trabalhinho para levar uma turma grande da Pizza Prime, porque enriqueceu muito, né? O pessoal gostou muito, né, do treinamento. Eu acho que você está muito evoluído nisso. Eu acho que ajuda muita gente. Tem muitos amigos, né, até da própria associação, muita gente que segue, muita gente que é associado. Nós mesmos, né, somos seguidores aí do portal, né? Obrigado pelo carinho, amigo. E eu acho que ajuda muito, eu acho que a gente precisa mais disso. Eu acho que o que você traz é a questão de gestão, essa questão de conhecimento, que é difícil. A gente fala, vou aceitar criptomoeda, né? É um negócio que fala assim, meu Deus, mas é a evolução do futuro, né? Se hoje as grandes... Eu falo só para finalizar, você perguntou de sonho, né? Então a gente tem esse número. Antigamente eu queria chegar muito próximo dessas redes internacionais, né? Eu falo, a gente tem que sonhar e olhar para quem está para cima, né? Então isso é uma das coisas que a gente olha, se espelha, apesar de ser um produto diferente, né? Enfim, Pizza Hut, Domino's, mas eles têm 20 mil lojas cada um, 15 mil lojas cada uma no mundo. Então a gente sempre se espelha nisso, né? E hoje a gente entende que tem uma possibilidade, pelo nosso produto e pelo lugar onde a gente pode chegar,
porque hoje eu vou abrir 2 lojas, cidade de 60 mil, a gente vai abrir mais 2, cidade de 30 mil. Como eu testei em Macapá, como eu tenho em Salvador, loja própria, Macapá e Belém, a gente testa o norte, testa o sul, testou o nordeste, é difícil, ninguém entende, pô, mas como é que você tem Macapá, Belém, Salvador, Rio Grande do Sul? Então a gente está muito mais preparado para fazer essa expansão, porque a gente aprendeu as características, né? Então, na hora que a gente fala dessas coisas, na minha cabeça isso fechava, obviamente com a ajuda das pessoas, né? Mas eu acho que todo mundo precisa muito disso. Com essa mudança de mercado, precisa evoluir, precisa de pessoas como você. Parabéns pelo trabalho, sabe que a gente gosta e incentiva, tanto que eu quero levar sócios, franqueados e colaboradores no evento, porque eu acho que enriquece muito, né? Enfim, o que eu puder falar um pouquinho lá e a gente bate um papo lá. Mas enfim, Pizza Prime, o site é pizzaprime.com.br, acho que o Instagram, acho que é pizza.prime, @pizza.prime, né? O meu e-mail pessoal é Gabriel, meu sobrenome é meio complicado, é com também, é com, né? Então, falando, não, o meu é o único que não tem o sobrenome, porque eu acho que eu sofri tanto em explicar Gabriel com, né? Então, o meu é gabriel.pizzaprime.com.br também, Gabriel.pizzaprime, né? Enfim, Marani, eu agradeço, enfim, eu pude contribuir um pouquinho, né, com algumas dicas, muita coisa a gente já passou, né, quando a gente fala de franquia. Primeira coisa que eu falo franqueado, cara, vamos fazer o básico. A visão da Pizza Prime é vamos fazer o básico. Um bom produto, num bom tempo de entrega, com um bom atendimento. Fazendo isso já está muito bom, porque muita gente chega e quer fazer, não, eu quero isso, eu quero inventar, eu quero pizza de doce de leite, porque mineiro gosta, estou brincando, quando a gente foi para BH, porque ele pediu a pizza de doce de leite, porque faz o básico. Faz o arrozinho, o arrozinho com arroz muito bem feito em primeiro lugar, né, Gabriel? Exatamente. Então, acho que é um dos conselhos que a gente fala. Todo franqueado que vem, eles vêm cheio de ideias. Ou sócio, ou parceiro, todo mundo. Vamos fazer o básico, que já é muito difícil fazer, enfim. Mas a gente está aí, te agradeço pela oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho. Enfim, tem muitos projetos novos que a gente tem que estar sempre inovando com muita, óbvio, inteligência, aproveitando. Não dá mais aquele feijãozinho com arroz que acho que você fazia no passado, né? Vou pegar o meu panfletinho, vou panfletar. Hoje a gente precisa fazer 50, 60 coisas para ter o mesmo resultado que nós fazíamos só com um panfleto no passado, né? É verdade, as coisas mudam, a evolução tá aí para quem realmente está disposto a pagar o preço para evoluir, para crescer. E eu estou muito feliz aqui com esse nosso bate-papo. Eu tenho certeza que as pessoas que estão lá do outro lado agora tiveram uma oportunidade muito grande de enxergar como funciona de fato o crescimento de um negócio. Você falou aí, estar entre as 3 maiores do Brasil, contando com empresas que trabalham com internacionalização, não é para qualquer um, pouquíssimas pessoas vão chegar nesse resultado, e que bom que você estava com a gente aqui hoje para que a gente pudesse aprender mais com você. Então, liderança, para você que ficou aí até o final, dá um print aí, marca o Gabriel, me marca aqui também, marca aí, @pizzaprime, marca aí também, @donos de restaurantes. Eu quero saber que você escutou ou que você assistiu esse podcast. Então é isso, eu te vejo no topo. Valeu, galera. Tchau, tchau.